Olá, meu amigo, minha amiga. Como tem sido bacana poder estar aqui com vocês todos os dias no nosso Portal do José e como tem sido importante ver cada vez mais pessoas chegarem até o nosso espaço, se inscreverem aqui conosco, se conectar com todos nós, porque isso está fazendo com que nós tenhamos mais alcance, mais visibilidade e mais voz. Então, quero agradecer a cada um de vocês nessa abertura, porque ontem aconteceram situações muito significativas que comprovam, como é importante ter esse espaço aqui. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse, diante de tantas coisas que eu vi ao longo desses últimos anos, tantos crimes, esse espaço aqui para poder movimentar algumas instituições, Bom, ontem no final do dia, eu tive conhecimento de 2 vídeos. Um do deputado Nicolas Ferreira e outro do deputado Felipe Barros. Bolsonaristas que repetiram aquilo que eles sempre fazem, o cometimento de crimes, difundindo notícias falsas, amedrontando a sociedade e praticando crimes, inclusive com envolvimento de adolescentes, de crianças, que é uma coisa absolutamente infame e inaceitável. A fila para essas pessoas está andando. Eu fiz então uma comunicação à assessoria do ministro Silvio Almeida, de Direitos Humanos, expliquei, mandei o material para eles, e quando foi quase meia-noite, o ministro Silvio Almeida gentilmente mandou um WhatsApp para mim, informando as iniciativas que tinha tomado junto à Advocacia Geral da União, que vai cobrar responsabilidades administrativas, civis e criminais dessas figuras que acham que o Brasil não mudou. Eles acham ainda que o homúnculo do Planalto ainda ocupa a presidência da República. Eles não perceberam que a justiça está alcançando cada vez mais os criminosos. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, vou falar de outros assuntos também, porque as filas continuam a andar, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você também se inscreva aqui conosco e venha fazer parte das nossas atividades. Mande seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que querem prestigiar o seu canal predileto, e participe dos nossos chats aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, começando com a notícia aqui que diz respeito ao mentor dessas criaturas, essas criaturas malévolas. E aí, gente, a gente não sabe se o problema deles está no campo criminal, no campo psiquiátrico, no campo psicanalítico, enfim, ou se é tudo ao mesmo tempo, TSE forma a maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade. Então o TSE ontem sepultou de uma vez por todas qualquer tipo de pretensão dele ressuscitar, do inelegível, ressuscitar a sua condição anterior, que vai piorar na medida que condenações criminais surjam. As condenações criminais, elas fazem com que haja a perda de direitos políticos. Um criminoso condenado não pode disputar eleições para representar o povo, mesmo que ele quisesse representar outros ladrões, aí é outro departamento. Então, isso aí está descartado. E mais situações ruins para ele, para o clã, acontecerão na sequência. Bom, e a gente chega a um dos personagens remanescentes, que está sendo enxergado por muitos bolsonaristas como uma espécie de sucessor do homúnculo do Planalto. Nicolas Ferreira vira réu em processo por exposição de adolescente trans nas redes sociais. Adolescentes, isso é crime previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele, acho que só a cadeia mesmo é que vai fazer que ele desperte, desse sono profundo que ele anda passando. Em julho do ano passado, o deputado federal publicou vídeo em que critica a presença de adolescente trans em banheiro feminino. O parlamentar se manifestou pelas redes sociais. Bom, então ele já é réu, já numa instância superior, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ele, sendo condenado, ele vai ter repercussão no mandato dele, ele pode perder inclusive o mandato dele, Bom, resolução do governo federal propõe diretrizes para adoção de nome social em escolas. A resolução do governo federal foi feita por um conselho que não tem capacidade de impor uma norma, são apenas sugestões, resoluções para a sociedade de uma maneira geral, para o enfrentamento de algumas questões, algumas situações que surgem no cotidiano, como lidar com as transformações que a sociedade está passando no campo dos direitos humanos, como respeitar, como fazer com que as pessoas, em relação à sua orientação sexual, aquilo que elas querem ser, que elas sejam respeitadas, sem agredir ninguém. Bom, é disso que se trata. Resolução do governo federal
propõe diretrizes para a adoção de nome social nas escolas. Ou seja, para crianças, adolescentes serem tratadas como elas querem ser tratadas, o nome delas. O documento foi publicado no Diário Oficial dessa sexta-feira. Outra resolução também propõe alterações nos campos de boletins de ocorrência para incluírem identidade de gênero. Bom, simples assim. E aí o que acontece? A gente vê essa figura aqui que a deputada Jandira Fegali classificou como moleque, vamos relembrar disso aqui, né? Que ele mereceu, né? Ser chamado a atenção nesse aspecto aqui. Vamos lá. Esse moleque precisa de respeito, precisa de respeito. Eu peço que a gente... Então, o moleque, ele se manifestou, mas a molecagem dele não está no campo apenas de um ato impensado, né? Ele está praticando crimes. E aí ele foi para as redes dele ontem e publicou esse vídeo aqui, mentiroso, bandido. Isso que me deixou bastante revoltado ontem, né? Porque você vai vendo como é que a pessoa tem a capacidade de fazer o que esse rapaz, esse sujeito, né, está fazendo, né? Eu acho que ele tem que buscar um apoio psicológico, porque essa questão não está no campo mais da racionalidade, no campo do direito, né? Essa compulsão dele, essa perseguição, né? Quanto mais que ele faz a homossexuais, a trans, a gays, é um negócio que, olha, eu acho que ele vai ter explicações aí que vai até surpreendê-lo muito, se ele for a fundo nessa questão, porque, como eu disse para vocês, não tem lógica, né? Só no campo psicanalítico mesmo, né? Não é à toa que ele está tendo os apelidos aí que sublinham esse tipo de crise interior que ele deve estar sofrendo, né? Mas aí ele partiu mais uma vez para a agressão, contando mentiras e praticando crimes. Vamos lá. O estelionatário eleitoral ataca mais uma vez. Já não bastasse a legalização das drogas e do aborto, agora também... Nós tivemos legalização da droga, o aborto, o governo Lula, o governo federal fez isso, então está tudo legalizado, é isso? Agora ele vem com mais outra mentira, né? O ministro do Lula de Direitos Humanos instituiu o banheiro unissex. É isso mesmo. Instituiu esse banheiro para todas as escolas do Brasil, incluindo para menores de idade. Artigo 5º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero quando houver de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. E eu venho denunciando... Gente, é difícil a gente não fazer um xingamento, né? Não chegar para ele e falar assim, ô seu cretino, onde é que está escrito banheiro unissex? Agora, outra coisa, ô seu cretino, existe banheiro unissex em algum lugar do mundo, da forma como você está colocando? Porque qual o medo, qual o pânico que eles estão disseminando na sociedade? Que a partir de agora está instituído em todo lugar banheiros que não tenham mais a privacidade de homens ou privacidade de mulheres. Você entra no banheiro, está todo mundo misturado. A mulher entra, vai estar o homem fazendo xixi do lado. Ou o homem entra, a mulher vai estar fazendo xixi do lado. É isso que eles estão tentando jogar para a sociedade de maneira criminosa e mentirosa. Não é isso. O que se propõe no final da história é que alguns lugares tenham banheiros que possam ser usados alternativamente por uma mulher ou por um homem, como acontece, por exemplo, em alguns lugares que o senhor Nicolas Ferreira frequenta. Ou será que ele não pega avião? Quando ele pega um avião, se ele pegar um avião que é de uma empresa, como as empresas lá do Oriente Médio, da Qatar Airlines, da Fly Emirates, ele vai ter um banheiro que é unissex, um banheiro que pode ser usado tanto por homem como por mulher. Não existe banheiro separado dentro de uma aeronave. Onde é que essa criatura enxergou algum banheiro unissex no planeta? Você, meu amigo que está fora do Brasil, nós temos aqui pessoas que estão no mundo inteiro. Vocês já viram algum lugar que tem banheiros misturados para pessoas, em alguma cultura? Mas na cabeça do criminoso, do delinquente, do moleque, tem. E isso está sendo implantado hoje aqui no Brasil. Então não é para a gente ficar revoltado com esse tipo de situação. Aí ele prossegue aqui. Isso há bastante tempo, já faz um ano, desde o dia que eu denunciei um trans no banheiro da minha irmã. Agora, presta atenção, porque isso aqui a mídia não vai te contar. Esse vídeo que eu estou mostrando aqui foi gravado pela minha irmã, que estava dentro do banheiro feminino, enquanto ele também estava. E, obviamente, eu como irmão, cidadão e vereador, e tenho prerrogativa para isso, eu denunciei. Afinal de contas, eu acredito que o banheiro não seja um local de ideologia, mas sim anatômico. Homem... Olha só... Ele confessa, né, que utilizou da irmã, que é menor também, para a prática de um crime. Ele está achando que isso tudo é apenas espaço, né, para expor, né, a liberdade de opinião dele. Olha, ele vai ter de sabores na vida dele muito mais complicados do que a vã filosofia
pode imaginar. Outro que fez a mesma coisa foi esse deputado criminoso aqui, Felipe Barros. Banheiro unissex no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Eu acabei de chegar aqui em Belo Horizonte para participar do CEPAC amanhã e vejo que o ministro dos Direitos Humanos do Lula editou e publicou a resolução número 2 de 2023, que institui o banheiro unissex, inclusive para menores de idade, em escolas do nosso país. É o maior estelionato eleitoral até agora. Gente, é gente muito bandida, é gente muito pilantra, é gente muito criminosa. E as consequências para eles tinham que ser muito duras, né? Eu quero ver qual vai ser a petição agora que a Advocacia Geral da União fará, a representação criminal que fará contra esses sujeitos e o tipo de pedido de indenização, né, que será pedida em relação ao que eles estão fazendo, né? Eu não sei como é que eles têm a capacidade, né, de fazer esse tipo de coisa e mais, né, como é que a plataforma mantém ainda ativas essas contas desses criminosos para continuarem a praticar crimes, né? Enfim. Mas eu acho que são situações que em breve a gente vai ter novidades. E o ministro Silvio Almeida mandou para mim, então, no final da noite, né, quase meia-noite, essa petição que ele fez aqui à Advocacia Geral da União, dirigida ao senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias. E no final aqui, ele cobra aqui, diante do exposto, solicito análise do presente caso e a tomada das providências cabíveis no âmbito administrativo, civil e criminal, inclusive com pedido de retirada das postagens das redes sociais. Bom, aí hoje de manhã o ministro Silvio publicou o tweet dele: quem usa a mentira como meio de fazer política incentiva o ódio contra minorias e não se comporta de modo republicano. Tem que ser tratado com os rigores da lei. É assim que vai ser. Bom, então tá aí, gente. É muito importante, né, a gente poder estar tendo voz e movimentar as instituições. Eu quero mais uma vez agradecer que isso só está sendo possível graças a gente ter esse espaço aqui. Bom, e aí a gente vai vendo também, né, como reflexamente, quando os covardes chegam diante da pressão, todos eles começam a chorar, viram gatinhos mansos, né? Mas esse em especial que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi aquele terrorista que tentou explodir o caminhão lá em Brasília, ele choramingando, triste, o cara ainda conseguiu publicar um vídeo. Gente, a situação desse está muito complicada, mas ele ressalta aqui o abandono, o oportunismo e a traição, inclusive desse deputado Nicolas Ferreira. Vou acompanhar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Isso aqui ele publicou logo depois de sair da CPI. É muita covardia desses deputados que usaram a nossa imagem para crescerem em redes sociais. Muitos levantaram recursos com o nosso sofrimento e hoje viraram as costas para nós. Carla Zambelli, que fazia lives expondo um dos presos ainda em 2021, semanas depois se recusou a fazer uma foto com esse patriota que saiu da papuda de tornozeleira. Damares Alves, a ministra queridinha, aquela que mais aparecia, deixou todos para trás e desapareceu depois de eleita. Nicolas, o garoto prodígio de Minas, ainda está curtindo a sua lua de mel, enquanto famílias inteiras estão esfaçaladas. Meu amigo, esse teu choro aí, não sei se vai comover ninguém não, mas ele comprova, né? Essa canalice, lá enquanto esse criminoso, o terrorista estava sendo achincalhado ali pelo senador Cleitinho, o Nicolas Ferreira do lado fingiu que não era nem com ele, né? A cena foi essa aqui, ó. Você não representa ninguém não, presidente. Você não representa ninguém. Isso aí, ó, tem que pagar por mais. Abuso, negócio de criança, passando divulgação de vídeo. Que homem que é isso, né? E o Nicolas Ferreira do lado, o cara falando abuso de criança e tal. Nem é com ele, né? Enfim, gente. Mas a fila está andando, vai chegar para essas figuras. Isso não vai ficar assim como se eles estivessem ainda no mundo do bolsonarismo, né? Eles não perceberam ainda que o inspirador deles em breve irá para a cadeia e vai puxar a fila para outros tantos que irão na sequência também, em função desses crimes que eles cometem, né? Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e mais tarde eu volto, tá bom? Até lá, tchau!